Nós vamos dar entrada agora em um tema, um capítulo do nosso curso muito importante, que são as leis da apometria. Por que Lacerda especificou esse tema com essa força toda? Porque são regras, são normas que se aplicam, são verdades de como se processa o fenômeno apométrico, que ele estudou, que ele compilou, que ele comprovou e que é a base de tudo aquilo que nós produzimos dentro da terapêutica apométrica. São baseadas em leis que nós vamos ver agora. Geralmente, eu vou tratar de 2 leis em cada uma das gravações, para que não fique muito pesado. Quando o tema permitir, nós fazemos 3 por aula. E quando o tema exigir, nós fazemos apenas 1 por aula. Então vamos começar aqui hoje com a primeira e a segunda leis da apometria. Antes de nós entrarmos nas chamadas leis da apometria, como eu disse, é importantíssimo saber, reforçar, o verdadeiro alicerce da apometria está voltada em um princípio que é colocar nossos corações e mentes para a produção do equilíbrio e a promoção da saúde. Quando a gente diz coração, a gente diz sentimento, porque é mais fácil nós entendermos que o sentimento vem do coração, quando na verdade o que a gente sente de reflexo aqui nessa região, quando o sentimento está ativo, é algo que reverbera por todo o nosso ser, por todo o nosso espírito. O sentimento vem da nossa centelha divina. E é isso que nós temos que movimentar para poder ajudar aquelas pessoas que nós queremos auxiliar. A primeira lei diz o seguinte: ela é chamada de lei do desdobramento espiritual ou lei básica da apometria. Toda vez que, em situação experimental ou normal, dermos uma ordem de comando a qualquer criatura humana, visando a separação do seu corpo espiritual, também chamado de astral, desse seu corpo físico, e ao mesmo tempo projetarmos sobre ela pulsos energéticos, não adianta dar o comando, é necessário projetar, através de uma contagem lenta, dar-se-á o desdobramento completo dessa criatura, conservando a sua consciência. Sobre a primeira lei, nós temos o seguinte a considerar. É nessa lei que está baseado todo o processo apométrico. Você projeta o seu assistido, separa a parte energética dele do corpo físico para poder atuar de maneira mais intensa no seu assistido. E também, quando você trabalha em grupo, você separa os médiuns para que eles possam atuar de maneira mais livre. No campo dos fenômenos anímicos, a aplicação dessa técnica representa verdadeira descoberta. Depois eu vou gravar alguma coisa relembrando o início da apometria, só para ilustrar melhor, e vou fornecer isso para todos vocês e também vou disponibilizar para aqueles que não fazem o curso. É uma descoberta que permite explorar e investigar o chamado plano astral com bastante facilidade. Não nos permite, é claro, o aprofundamento até determinadas partes mais densas do plano espiritual, como, por exemplo, os abismos trevosos no interior do planeta. Existem regiões de altíssima densidade, de altíssima complexidade energética que nós não temos acesso.
Também não nos permite alcançar as esferas celestiais mais adiantadas que circundam o nosso orbe. Também existem locais em que a vibração é tão sutil, é tão diferente da nossa, que a nossa densidade impede que a gente gravite até lá. Nós podemos ir em termos espaciais, mas não penetrar nas dimensões energéticas. Mas nos permite atender com vantagens inestimáveis, e isso nós já discutimos, encarnados e desencarnados, na faixa mediana de progresso espiritual, onde concentramos a maior parte dos nossos atendimentos nos processos de desequilíbrio da consciência humana. Só esse limite que nós temos já nos permite ajudar muito, nos permite fazer muita coisa, nos permite levar equilíbrio, levar saúde a muitas pessoas e a nós mesmos. O procedimento é bem simples. Com o comando, emitem-se pulsos energéticos modulados pela contagem em voz alta, tantos quantos forem necessários para produzir o efeito desejado. Via de regra, bastam 7, implicando em uma contagem lenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que pode ser acompanhada ou não de um estalar de dedos. Como se dá a ordem de comando? O comando é dado verbalmente, seja pelo dirigente em caso de grupos, seja pelo operador em caso de dupla, ou pelo terapeuta em caso de trabalho simples com o assistido. Para trabalhos em duplas, o ideal é que o indivíduo que vai ser projetado ou desdobrado seja também um sensitivo, capaz de manter a sua acuidade, a sua percepção energética quando desdobrado. Importantíssimo recordar que os comandos são carregados de energia, de vontade, de confiança e de amor, com foco claro no que se deseja realizar. Então é preciso manter sempre o foco no trabalho, sem distrações, sem devaneios mentais, sem achar que é uma coisa simplória. Responsabilidade sempre. Os impulsos energéticos. No seu livro Espírito Matéria, o Dr. Lacerda nos informa que os pulsos magnéticos são projetados pela mente do operador, induzidos ou ordenados por contagem em voz alta de 1 a no máximo 7, salvo em casos de tratamentos diferenciados que abordaremos adiante, quando a contagem pode atingir números bem mais altos. Contudo, dependendo da capacidade e da harmonia entre os componentes de um grupo, pode ser bem reduzido, inclusive dispensar o estalar de dedos e até mesmo a contagem em voz alta, sendo tudo baseado na mente disciplinada do operador para produzir os fenômenos desejados. Obviamente, quando nós estamos trabalhando em grupo, a verbalização daquilo que está sendo feito faz com que todos mantenham o foco e a mesma direção energética daquilo que se pretende fazer, o que facilita a produção dos fenômenos, como nós já dissemos antes, tornando todas essas energias focadas em um único ponto. Qual é o objetivo dessa lei? Ela regula a base da apometria, ou seja, o desdobramento do agregado anímico, separação do corpo espiritual do corpo físico. Existe perda da consciência da criatura desdobrada? Não. A criatura desdobrada, seja paciente ou médium, conserva a sua consciência durante o desdobramento.
podem haver desdobramentos com níveis mais profundos em que a pessoa é adormecida, mas em geral não é necessário. Quais são as possibilidades abertas por essa lei? Ela permite que a gente explore e investigue o plano astral com relativa facilidade. Tem como meta atender com muito mais rapidez e eficácia às perturbações por obsessões, angústias, fobias, neuroses, complexos, desvios de comportamento e todos os outros que podem ser visualizados, observados durante o processo da investigação feita no desdobramento. A segunda lei é uma consequência natural da primeira. É a lei do acoplamento físico. Sempre que se der um comando para que se reintegre no corpo físico o espírito de uma pessoa desdobrada, também acompanhado de contagem, dar-se-á o imediato e completo acoplamento no corpo físico. Sobre a segunda lei, caso o espírito desdobrado esteja longe do corpo físico, é conveniente comandar-se primeiramente o seu retorno para as proximidades do primeiro e, em seguida, projetar-se os pulsos energéticos junto com o comando de reintegração para que ele se acople. Caso haja uma certa dificuldade, uma resistência na reintegração, a pessoa pode apresentar alguns sintomas, como tonturas, mal-estar, sensação de vazio, que pode até durar horas. Então é preciso que se tenha a certeza de que o reacoplamento ocorreu de maneira adequada, mesmo que o processo deva ser repetido. É muito difícil isso acontecer, mas não é impossível. Outra coisa que acontece também é que, via de regra, o reacoplamento é automático, porque a pessoa não pode ficar o tempo inteiro fora do seu corpo físico. Então o corpo físico traz de volta, ele meio que puxa de volta a parte projetada. Mas a gente não precisa esperar por isso. Vamos fazer a forma mais tranquila para aquela pessoa que foi projetada, às vezes, por nosso comando. Vamos trazê-lo de uma forma mais eficiente, menos traumática. Mesmo assim, então, veja, mesmo que o corpo físico traga naturalmente a pessoa de volta, não é conveniente deixar a pessoa desdobrada ou mal acoplada, para evitar todo tipo de distorção ou de inconveniente físico, de mal-estar que a pessoa possa sentir. É responsabilidade do operador observar os sintomas de que o acoplamento não tenha sido perfeito. E caso este não consiga, ao trabalhador que não se sentir completamente reintegrado, informar o fato. Isso quando a gente está trabalhando em grupos, às vezes são várias pessoas para você cuidar, e você naquela tensão de dar atenção a todos, pode deixar alguma coisa escapar. Então, se você está num grupo e sentiu que o seu acoplamento não foi feito a contento, levante sua mãozinha, chame o seu operador e fale: ó, preciso que seja dado novamente o comando, porque eu não estou me sentindo bem. Desta forma, podemos repetir o comando de acoplamento até que este ocorra de forma conveniente. Observações importantes sobre a contagem. Alguns autores acreditam que a contagem deva ser progressiva quando você está fazendo um evento, quando você está promovendo. Por exemplo, vou projetar o espírito, vou desacoplar, ou vou separar o corpo. Então, contagem progressiva. Vou regredir, vou trazer de volta, contagem regressiva. Então, o que interessa, na verdade, é facilitar para os nossos processos mentais uma lógica de processamento.
aplicando a sua vontade de solucionar um problema, você trabalhando para solucionar, você está caminhando para frente. Então você conta de maneira progressiva. Por outro lado, a contagem regressiva fornece a sensação de regredir, retroceder, voltar atrás em uma operação. Importante notar o seguinte: a contagem só serve para cadenciar o fluxo dos impulsos. Não tem nenhum procedimento místico ou ritualístico que obrigue a contar de um jeito, nem um tom específico de voz. Você não precisa entonar a sua voz de forma meio cavernosa, como se estivesse recitando um feitiço, e nem mesmo fazer gesticulações de qualquer natureza. Até o estalar de dedos pode ser dispensável. Não tem mística, não tem nada. O que interessa é o pulso emanado mentalmente dentro de um certo ritmo.